Tá gravando? Ah, Tá. peraí. Pronto, permiti aqui também. Basicamente, o que é o trabalho que a gente tem que fazer? A gente escolheu falar sobre música, né? Daí, como tinha que ter uma entrevista, a gente resolveu te chamar. Tá, beleza. Uh, tá compositor, né? Eu sou músico, compositor e produtor atualmente. Ah, massa, massa. Então, a gente basicamente elaborou algumas perguntas e conforme a gente for falando também, pode sair outras. Tá, E, beleza. tipo, trabalho. A gente pegou a música no cinema, na história da música, e a gente vai fazer um recorte de algumas trilhas sonoras que encaixam bem nas cenas que contam uma história muito bem. Então, Sim, dois exemplos são, mas não tipo trilha sonora de Star Wars, essas que tá já na cabeça do povo e tal, mais sim. famosas, mas sim outras. E um exemplo é a cena de Cidade de Deus, quando. Qual é o nome do personagem? Um daqueles uns três ladrões morrem antes de empurrar o carro. Depois de empurrar o carro, toca a cartola e aquela letra tem bastante a ver com o que está acontecendo ali, com a história do filme. Aham, Então, esse será o nosso recorte. Mas antes a gente vai falar um pouco da história da música, então a gente vai estudar sobre isso também. Daí, sim. como tinha que ter uma entrevista, a gente vai fazer agora. Beleza. Se quiser falar um pouquinho sobre tu, os trabalhos que você já fez e tal. Então, eu entrei no meio do audiovisual cerca de um ano atrás. Eu fiz algumas trilhas para curtas locais, o Eremita, aqui de Bagé. Eu sou de Bagé, Rio Grande do Sul. E acho que os meus últimos trabalhos foi o Inseto, que foi, acho que o Zé estava envolvido, a Laura, sabe, o pessoal. E aos que me olham também. E agora eu estou envolvido num projeto pessoal aqui de Bagé, que eu não sei se eu posso falar muito, mas é um projeto de um longa, que ao todo vão ser 32 faixas autorais. Tá sendo Ah, que um massa. absurdo Muito bom. trabalhar nesse. É, tá É sendo muito trabalhoso, né? muito, muito trabalhoso real, mas tá sendo muito satisfatório ver o resultado. Massa. Atualmente eu Ah, trabalho com produção musical, mas também sou músico, também me produzo. tu usa qual programa, assim? Computador? Então, eu uso muito o Studio One, que é para produções para o audiovisual, por exemplo, ele é um pouco mais completo. Mas para produções de artistas locais aqui, eu uso o FL Studio e o Ah, isso. Reaper. É, o FL Studio eu tentei baixar, mas o PC não deixou. Mas o Reaper Não eu rodou, né? consegui. É, Sim, o Reaper é muito mais bom para complexo. pequenas produções, mas ele não é tão, como eu vou dizer, tão intuitivo quanto o FL. O FL, você olha para a ferramenta, você sabe o que ela faz, sabe? O Reaper, ele é bem Assim, eu me lembro mais. que eu tive que ver bastante vídeo, assim, Sim, o Reaper no... as coisas ficam um pouco mais escondidas. Uhum. Deixa eu ver. A primeira pergunta. Quais filmes te cativam pela trilha sonora, assim? Pela trilha sonora, cara, ultimamente o que eu vi e eu pensei, bom, acho que essa é uma trilha que eu quero seguir, essa é uma linha que me chamou muita atenção, foi o filme do Marighella, sabe? Que saiu agora, que foi muito censurado. Ah, sim, sim. Eu Sim, vi. saiu. E, nossa, a linha de trilha desse filme é absurda, até, não sei se tem uma cena logo no começo que tá tocando Ah, do plano sequência e tal? isso, do trem. Ah, massa essa cena. Sim, sim. A trilha combina muito com aquele momento e conta uma história, assim, quando a gente falou no começo ali, né?
tipo, do corte de vocês, me passa a sensação também de estar contando uma história muito boa. É uma referência, a Mas, gente pode citar esse também. sim, muito bom, real. Mas como eu tô no meio do audiovisual há muito pouco tempo, tipo, relativamente muito pouco tempo, entre um ano e meio, nunca prestei muita atenção nessa parte. A partir do momento que eu comecei a trabalhar com isso, que eu comecei a focar um pouco mais. Então não tenho muita referência para passar para vocês. E na hora das tuas criações, quais são as dificuldades, assim? Mexer com a ferramenta, criar harmonias e tal. O que tu acha, assim, mais difícil? Acho que o mais difícil é tu passar a ambiência que a galera por trás do filme quer, né? Tipo, quando tem que trabalhar direto com um produtor, geralmente ele vem com um diretor, ele já vem com a ideia na cabeça. E às vezes é difícil entender a ideia que tá na cabeça da pessoa, sabe? Tipo, reproduzir Ah, sim. com a sonoridade, com os timbres. Mas bem conversadinho vai, mas essa é a parte mais difícil, é tu, a parte da conversa, eu acho. Deixa eu ver. Ah, qual gênero, assim, tu mais gosta de criar? Ou se, caso tu tenha transitado bastante entre gêneros. Tipo, tu gosta Eu de acho criar que, mais suspense e tal. Pode falar. sim, acho que sim. Acho que o suspense foi muito bem colocado. Eu gosto muito da ambiência, eu gosto de usar Foley e dentro do suspense isso encaixa muito bem, sabe? Uhum. Então acho que sim, o Tipo, suspense é o... acertei, então. Sim, muito bem. Deixa eu ver. Eu perguntei das dificuldades. Queria saber se tu tem alguma facilidade na hora da criação. Ou o que mais tu gosta de fazer, sei lá. Uma facilidade é quando eu tenho uma certa liberdade para criar, por exemplo, como eu falei da dificuldade, que seria Ah, a sim. conversa, de tu pegar a ideia, sabe? Quando eu tenho uma Uhum. liberdade, tipo, quando não tenho uma ideia em cima da cena, fica muito mais fácil, porque tu consegue ler a cena e criar algo para ela, sabe? Nesse Ah, sim. longa que eu tô trabalhando agora, que eu comentei com vocês, eu tenho 100% de liberdade, sabe? O filme tá comigo, eu já tô com o corte final, e o corte final não, porque tem que fazer a master ainda, mas o plano Tá final criando em cima do filme. em cima do filme, e isso tá sendo Ah, muito legal. isso é massa. Sempre Tá sendo uma gostei experiência de... muito diferente. Mas tu acha que é... Não querendo fazer uma comparação, porque eu sei que é diferente, mas tu vê muita... como eu vou formular essa pergunta? Tipo, comparando curta com um filme longa-metragem, tu vê que em relação às cenas tem diferença para a criação da trilha ou não tem muita? Não sei Cara, se eu fui claro. acredito, sim, sim. Ah, não, não tem tanta diferença assim. O que difere é geralmente o tempo de cena, né? Num longa, a gente tem um espaço maior entre as cenas, entre as coisas que estão acontecendo. Tu consegue desenvolver uma trilha um pouco melhor, sabe? Ah, Aham. dentro de uma cena de, por exemplo, sei lá, entre um diálogo que tá rolando num curta e esse diálogo tem 2 minutos, eu tenho que desenvolver algo de fundo. Essa trilha ela tem que ir direto ao ponto, sabe? Ah, Já sim. num longa, esse diálogo pode durar um pouco mais. Então eu tenho um pouco mais de tempo para desenvolver a minha música, para alimentar ela. Entendi. E como saber quando a cena pede uma trilha? Tipo,
eu acho que essa cena não pede uma trilha, o silêncio com as falas já é o suficiente. Como tu tem esse. Ou tu testa e vê, ah, não funcionou. Eu acho que é muito feeling, muita conversa também com a galera do áudio, né? Tipo, antes de começar a trabalhar com trilha, eu trabalhava um pouco com captação direta. Uhum. Então, eu tive dentro de alguns sets. Eu acho que é muito do feeling. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. Outro dia dentro desse longa que eu tava trabalhando, acabei compondo 4 faixas que não vão ser usadas porque não casou com o momento, sabe? Ah, sim. Eu acho, é muito teste, muito, não, é teste. Tu falou aquela hora Quando, sobre. Ah, pode continuar. não, não. Eu ia tentar desenvolver mais o pensamento, mas Não, te não, cortei, eu acho. não veio nada. Não, aquela hora tu falou sobre a conversa com o diretor e tal para criação. Quais são. Ah, depende, eu acho, né? Que vai de filme para filme. Quais são os apontamentos do diretor, então, para determinadas cenas? Tipo, quais tu mais recebe? Nesse próprio filme, se tu recebeu algum, porque tu disse que estava meio livre, né? Sim. Então, sempre vão ter limitações, né? Tipo, nunca vai ser um trabalho 100% livre porque é a criação de outra pessoa, tu está complementando com a tua obra. E às vezes, sei lá, vou dar um exemplo de um curta que eu trabalhei agora há pouco. Eu fiz a trilha sonora toda com timbres de piano, sabe? E eu não sei se era Uhum. algo pessoal com o diretor, tipo, dele não gostar da sonoridade, mas ele não aprovou a trilha. Então eu tive que sintetizar toda ela para foleys e timbres mais sintetizados, não timbres naturais. Mas depende muito do diretor para diretor e de filme para filme, né? Cada um. Já aconteceu do diretor, tipo, esse caso, o diretor falou que não queria piano, mas já aconteceu de me pedirem só cordas também, sabe? Toda a trilha com instrumentos de corda. Depende muito da obra em si, eu acho. Não sei se era Entendi. essa a pergunta, não sei se eu consegui Isso, responder. isso. Sim, sim, conseguiu. E deixa eu ver. Ai, me fugiu a pergunta. Deixa eu ver. Ah, isso. Eu queria saber se tu, quais instrumentos sabe tocar, pô, como tá aqui na foto. Tipo, Sim, quais que eu manualmente, tenho assim. dominância. É isso. Ah, a princípio, instrumentos de corda, que é a teoria mesma, por exemplo, violão, guitarra, contrabaixo, percussão rítmica, bateria, nem pensar, mas percussão sim, por exemplo, ritmos com mão, Uhum. tambores, pandeiro, E, teclas e, também, e, piano e tal. sim. Tipo, Que a e gente... instrumentos que. Ai, desculpa. Não, tranquilo, vai. Instrumentos que tu não sabe, como tu passa pro computador? Tipo, clarinete, não, sei lá, um instrumento que tu não sabe manualmente, como tu faz pra passar pro Dentro da computador? produção, a gente trabalha muito com timbres, né? Então, por Uhum. exemplo, eu tenho uma biblioteca pessoal vasta, que já é um grande passo, assim, um grande adianto. Por exemplo, produtores um pouco menores, que não têm tanta verba para investir, acabam usando timbres de bibliotecas públicas, por exemplo. Eu posso baixar, sei lá, uma escala de alguém tocando um clarinete e essa pessoa fazendo nota por nota, sabe? E depois eu pego Aham. essas notas e componho a minha canção em cima disso. Tipo,
nota por nota, que outra pessoa gravou. Mas eu tenho uma biblioteca pessoal com vários e vários timbres de amigos músicos. Aqui na minha cidade ela tem uma faculdade de música. E eu consegui uma parceria com essa faculdade pra gente levar uma biblioteca pessoal. Então, eu tenho vários e vários timbres. O clarinete que tu falou, eu tenho uma biblioteca de clarinete. Então, eu pego todos os timbres de Ah, clarinete e jogo dentro do meu teclado, por exemplo. E eu toco o clarinete com as minhas teclas. entendi, entendi. Ficou claro agora. Sim, porque a teoria Tipo, musical é a no, mesma, sabe? O que muda é a prática, tipo, hum, de tocar, no caso. e mistura de instrumento é teste, né? Não tem uma fórmula. Tipo, não sabe quando misturar um violão com uma flauta, por exemplo. Então, existem algumas receitinhas que tu pode seguir, mas sim, geralmente é teste, não tem uma fórmula certa de fazer arte, né? Mas tem algumas Hum, coisas lógicas, por exemplo, ah, sei lá, se eu tô tocando acordes graves no meu violão, não, se eu tocar acordes graves na minha flauta, talvez não complemente muito, e a minha música fique muito grave. uhum. Então, tipo, muda muito de instrumento para instrumento. Talvez a flauta não seja uma boa opção por ser tão aguda se eu tô tocando um piano. Então eu sei que talvez não case direito eu misturar uma flauta com um piano agudo. Depende dos timbres e escalas que eu estou usando na minha música. Talvez eles, sei lá, se atrapalhem. Não Sim, fique sim. claro. Na hora da mix e da master, a gente costuma dizer tipo que uma música ela tem que ser extremamente equilibrada, né? Tem que ter o agudo, o médio e o grave no mesmo nível. Então, se tu tem mais instrumentos agudos, vai te dar um pouco mais trabalho na master para equilibrar essas coisas. Tu vai acabar perdendo qualidade porque tu vai ter que diminuir o agudo do teu instrumento que é agudo, sabe? Uhum. Não vai ficar tão natural. Então, para misturar instrumentos depende muito do que tu tá fazendo, da escala que tu tá utilizando, dos timbres que tu tá utilizando. Mas, cara, não tem galho, eu acho, para misturar instrumentos, todos tu consegue encaixar. Tu citou mix e master, né? Se Sim. puder adentrar um pouquinho, sei lá, o que tu sabe, né, no caso, sobre isso. Então, da forma mais simples de explicar, a mix é quando te agrada o ouvido, quando tu tá ouvindo e aí tem alguma coisa ressaltada, sei lá, você tá fazendo uma bateria e tem um tss, 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 tss muito alto, tipo um hi-hat muito alto. Aí você pega e baixa um pouquinho do volume desse hi-hat, isso é um mix. Você tá fazendo um mix. Você tá ajustando os volumes para ficar agradável, para não ficar distonante. E a master envolve um pouco mais de coisa. A master, em vez de você só baixar o volume dessa música, você vai desse barulhinho que estava te irritando. Você vai subir o volume de outros que estão baixos, você vai adicionar um efeito, você quer botar um reverb, você bota na master. Você quer botar um. Você quer fazer esse barulhinho que estava te irritando irritar mais, você faz isso na master. A mix você ajusta, você equilibra as coisas, e a master você enfeita. Ah, entendi. E tu gosta de trabalhar, tipo, eu não sei como explicar isso, mas um som 360, não sei se é essa palavra, tipo, quando tu Sim, bota uma guitarra sim, desse lado. sim. É, essa parte a gente divide entre estéreo e agudo, entre estéreo e mono. Mono é o som que vem direto para você. Tipo, você tá com fone de ouvido, e se você tirar um, você vai seguir ouvindo a música igual. Estéreo é quando você divide as faixas da música para diferentes lados, para diferentes ambiências. Então, por exemplo, às vezes você tá ouvindo uma música que toca uma guitarra só de um lado do fone, e não toca no outro. Isso é uma música estéreo. E eu tento passar muito, muito isso
nos meus trabalhos, porque isso gera uma ambientação muito maior. Mas depende, tem trabalhos que pedem uma música mono. Você está trabalhando com uma música mono é muito mais fácil, porque você não sabe em que dispositivo vai ser reproduzida essa música. Você não sabe como vai estar a equalização do dispositivo que vai reproduzir essa música, porque, sabe, essa música vai ser distribuída para várias plataformas. Então, trabalhar no Faz estéreo, sentido. trabalhar no estéreo é muito mais complicado. Você tem que fazer uma master final e uma mix muito mais bem feita do que trabalhar no mono, porque ela tem que ficar Tipo, boa em todos os dispositivos. Ela tem que ficar boa no meu fone, ela tem que ficar boa no seu fone, ela tem que ficar boa na caixa de som. então pode ter um problema assim, tipo, se fez a música no estéreo, eu assisti aqui no meu monitor e só saí guitarra e não saí baixo, porque as configurações da minha caixa de som são não, Não, não. O que pode não, acontecer é, por exemplo, tô produzindo uma música em estéreo, tá? Aqui dividindo as minhas faixas de áudio, e você vai ouvir no seu monitor, só que o seu monitor só tem, sei lá, só tem um tweeter ou só tem um subwoofer. Quando você reproduzir a minha faixa, por exemplo, o seu dispositivo ele está muito mais preparado para um grave se ele só tiver no subwoofer. Então, se eu tiver um agudo e eu botei esse agudo em estéreo em alguma das pontas, e o seu dispositivo não reproduz tão bem agudo, tu não vai ouvir esse agudo, tu vai ouvir só o grave batendo. Não sei se eu entendi. consegui reproduzir, Entendi, responder a tua entendi. pergunta. Sim. Então, no caso, eu teria que trocar de equipamento. Não tem um. Músicas são feitas tipo uma só, não existe. Ai, como posso formular essa pergunta? Ah, Sim, não existe uma versão para te ouvir no teu equipamento. é, isso. Sim, sim, sim. Eu, quando eu E estou nem. produzindo, eu tenho equipamentos de estúdio, né? Eu tenho monitores de áudio e a vantagem desses monitores de áudio é que eles são flat, que a gente chama. Tipo, ele não tem nem grave, nem agudo, nem médio ressaltados. Tipo, todos eles são no mesmo volume, sabe? Então isso Uhum. me ajuda a fazer uma mix e uma master final um pouco melhor. Mas igual, se eu te mandar a música e o seu som tiver, sei lá, um subwoofer gigante e um tweeter pequenininho, você vai ouvir ela estranha. E quando tu edita de fone ou tu tem as caixinhas assim para Das duas formas. Das duas das duas formas, formas? ela tem que ficar agradável em todos. Eu tento ouvir em todos os dispositivos que eu tenho aqui, sabe? Para finalizar minha master. Aham. Eu escuto na televisão, eu escuto no celular, eu escuto no fone, eu escuto na caixa de som, eu escuto na JBL, eu escuto no carro, até ficar agradável em todos os dispositivos, porque é meio que isso, né? Você nunca sabe aonde vai ser ouvido. E uma pergunta voltando um pouco para trás. O que você tinha falado mesmo? Tu falou do estéreo do mano. Quando uma cena precisa de uma música, mas só que os personagens estão escutando aquela música, tu geralmente bota em mono, porque, tipo, uma música diegética, sabe? Sim, Tá entendi. Depende da tocando, cena. sei lá. Depende da cena. Por exemplo, eu fiz a trilha sonora pro Inseto, que foi uma sessão da PUC, né? Uhum. Então, Isso. o Inseto ele foi produzido aí para uma galera da PUC, acho que foi pro TCC final. E não sei se vocês já viram, vocês sabem do que eu tô falando ou Sim, não? sim, sim. Tá, enfim, ele se passa todo dentro de um quarto de hotel, né? E eu fiz a trilha pros créditos. Eu fui o designer de crédito deles. E dentro do eu fiz uma animação pro crédito e nessa animação tinha um personagem andando. Então essa cena, ela exigiu uma trilha estéreo, porque meu personagem ele tá se afastando, sabe? Imagina que bizarro ia Ah, ficar, tipo, os volumes do passo não mudando e o personagem indo embora.
sabe? Então, essa cena Sim. exigiu uma trilha estéreo, porque ele saiu de uma ponta e foi para outra. E o som acompanhou, saiu da esquerda e foi para direita, sabe? Ah, Mas massa, depende massa. muito. Por exemplo, se tá rolando um diálogo externo e passa um carro na rua, eu não posso deixar esse som parado, esse som tem que se mexer junto com o carro, sabe? Uhum. É tu que faz esse trabalho de locomoção do som? Eu pensava Sim. que era o editor de som, não sei. Depende muito com a equipe que eu tô trabalhando, né? Por exemplo, essa equipe do Inseto, ela era um pouco menor, né? Mas já nesse longo que eu tô trabalhando, que eu falei pra vocês, eu só vou compor. E aí alguém vai fazer a master do filme depois, né? Tipo, do todo o filme. Então, essa pessoa que vai decidir o que ela vai usar, o que ela não vai usar, e onde ela vai usar, e como, e o volume, etc. Eu só tô compondo as faixas de acordo com os momentos, com as cenas. E quando, pegando o exemplo, o filme que tá fazendo, ah, tu tenta manter numa mesma escala, assim, as músicas, muda de tom, não sei. Ou, sei lá, uma cena mais tensa, tu bota uma escala menor, não sei se estou falando besteira, e uma mais alegre, uma Hum, maior, ou tu segue uma só, ou depende. depende muito, depende muito. Tem um trabalho que eu fiz muito experimental para a galera de Florianópolis, tá? Em que eles não queriam nada de trilha sonora, eles só queriam um diálogo no filme deles. E eu trabalhei na equipe de captação direta e depois eu ia ajudar eles na mix e na master. E a única coisa de trilha sonora que tinha era uma nota, sabe? Um pim no Uhum. piano. E essa nota se repetia várias e várias vezes, tipo, quando mudava de cena, quando acontecia alguma coisa, tinha um estalo, tipo, bem sutil, assim. A ideia foi bem legal. E o que mudava nessa nota era o tom da cena. Então, sim, tipo, eu usava uma nota, por exemplo, uma nota mais aguda, e um sol maior, que remete a uma nota feliz, e uma cena feliz. Em uma cena mais triste, uma nota mais triste, sabe? Sim, muda bastante. Uhum. Eu acho que a minha imagem travou. A imagem travou, eu acho. Murilo, tem algum, alguma pergunta? Oi, não. Acabou que fazer que vai acabar em 10 minutos. Não, por mim acho que era isso. Já falou tudo que era pra ter Ah, falado. caí. Oi? Acho que por mim era isso. Tu tem algum portfólio, assim, algum lugar que tá tuas criações pra gente ver? Cara, não porque eu não trabalho com distribuição, né? Eu trabalho com a composição e a produção. Então, a maioria das vezes, os trabalhos eles têm trilhas específicas que só vão ser utilizadas para esse trabalho. E dependendo do Ah, tá. contrato que me oferecem, eu não posso divulgar esse som, sabe? Daí teria que escutar no Então, filme em si, né? sim, sim. Mas eu tenho um canal no YouTube com algumas composições, eu posso passar pro Murilo ali Ah, no WhatsApp. Passa, aham. passa. Tá, beleza. Passo sim. Mas muito obrigado mesmo. Sério, ajudou bastante. Obrigado. Estamos à disposição aí, se precisarem também de um trilheiro, alguma hora. Sim, sim. Valeu Vocês mesmo. estão que semestre? A gente tá no quarto, Pode crer. já preparando o TCC e tal. Massa, massa mesmo. Valeu mesmo. Valeu, valeu. Qualquer coisa é só chamar. Aham. Daí manda o teu canal pro Murilo. É, Mando ali beleza. no WhatsApp agora. Obrigado. Beleza. Até mais. Até Até. mais. E aí, Murilo? Por quê? O quê? Ah, meu gaguejei pra caralho. Mas Ah, não, mas ficou foi bom, ficou legal. bom, ficou bom. Eu improvisei algumas vezes, peguei alguns É, ganchos,
Eu acho que ele deu informações boas, tu tem que selecionar, né? Sim, sim. Tu vai fazer que nem os outros grupos de passar um pedacinho da entrevista? Acho que pode Tu ser. acha que é bom? Não sei qual pedacinho passar, mas posso passar É. sim. Acho que a gente. Amanhã. Não, é. Amanhã a gente estuda sobre a história da música. O que que tu acha? Uhum. Daí a gente se junta, sei lá, umas 9 pra conversar como vai ser a apresentação. Tá. Daí a gente seleciona um pedaço. Não Uhum. sei. Tomara que gravou, né? Sim, sim. Espero que sim. Tá bom. Falou, boa noite aí. Falou. Até.